Boa tarde. A quinta mesa da nossa jornada, e a última, terá como tema Psicanálise e Cidadania. Eu gostaria de chamar para debater e coordenar essa mesa Alexandre Jordão, psicanalista da SPCRJ. Alexandre. Obrigado, Liliane. Boa tarde. Bom, a nossa última mesa, nada mais oportuno, o título é Psicanálise e Cidadania. Nós temos a honra e o prazer de receber dois professores ilustres, Joel Birman e Renato Lessa. Joel já é um velho conhecido nosso, colaborador de longa data, sempre presente nos eventos da SPCRJ, porque a gente nutre o maior carinho e admiração. Renato veio hoje nos agraciar e, no fundo, nos contemplar com algumas reflexões sobre esse tema. Eu passo a palavra inicialmente para o professor Joel Birman. Joel é psicanalista, professor titular da UFRJ, professor aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Université Paris 7 e membro de honra do Espace Analytique. Autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, foi premiado 3 vezes com o Prêmio Jabuti, na categoria Psicanálise e Psicologia, e recebeu o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, na categoria Ensaio Social, da Biblioteca Nacional. Joel, você com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a SPCRJ por esse convite de estar participando mais uma vez de uma das suas jornadas. É com muito prazer que eu aceitei esse convite, né? Queria saudar também a presença do Renato Lessa, que não nos víamos desde o belo simpósio, o colóquio que ele organizou na PUC sobre Primo Levi, há cerca de 2 anos atrás, não me falha a memória, né? Mas é um colóquio inesquecível pela densidade do que foi desenvolvido lá. Então, vamos entrar no nosso tema aí, psicanálise e cidadania, dentro dessa problemática maior das transformações culturais da psicanálise, que é o tema geral dessa jornada, né? Eu acho que é uma maneira de puxar essa questão, um fio de prumo dessa questão, seja a evocação, né, do Ernest Jones na sua biografia do Freud, publicada em 1960, né, onde o Ernest Jones faz uma afirmação muito peremptória, né, muito polêmica, né, mas que, ao mesmo tempo, é um signo histórico da psicanálise, né? O Ernest Jones dizia, nesse terceiro volume, né, onde ele falava das obras ditas sociais e culturais do Freud, que, afinal das contas, as obras culturais de Freud, sociais, não acrescentavam nada à teoria psicanalítica, né? Que era um simples pleonasmo do que já tinha sido dito, né? De forma que a teoria psicanalítica como tal teria se construído muito antes dessas obras, né? E que essas obras seriam, portanto, uma questão de perfumaria, né? Ele diz mais ainda, né? Ele diz que quando Freud resolve trabalhar o tema da civilização, ou o tema da religião, ou o tema do mal-estar da civilização, o Freud se pronunciava ali como um sujeito sábio, é o termo que usa o Ernest Jones, né? E como um sábio, depois de ter desenvolvido a sua obra, ele achava que poderia opinar sobre o que lhe interessasse, mas isso não afetava em nada a psicanálise, né? Por que essa colocação do Jones, ela é evidentemente uma discussão polêmica, né? Eu não vou tentar mostrar para vocês aqui, demonstrar
a importância das obras sociais e culturais do Freud para o avanço do pensamento psicanalítico, seja o Totem Tabu, seja a psicologia das massas, seja as considerações sobre a guerra e a morte, seja o futuro de uma ilusão, seja o mal-estar na civilização, ou seja mesmo Moisés e o monoteísmo, né? Que já foram objeto de múltiplos comentários de cientistas sociais, historiadores, filósofos e psicanalistas, mostrando certas inovações conceituais que o Freud fez nessa obra. Entretanto, né, se essa citação que eu tento puxar o fio desse debate é importante, é porque eu acho que ela é reveladora de um momento da história da psicanálise, né, e que perdurou até bastante recentemente, né? É um momento da história da psicanálise onde a psicanálise acreditava, através do Jones, né, e através, naquele contexto de uma discursividade da Associação Internacional de Psicanálise, de que a psicanálise se reduzia ao trabalho clínico, propriamente dito, né, e que qualquer coisa que transcendesse esse trabalho clínico, que tinha a pretensão de falar além desse trabalho clínico, né, já seria da ordem do que se denominava de psicanálise aplicada, né, propriamente dita, né, não seria, digamos assim, a verdadeira psicanálise, né. Portanto, é alguma coisa a ser tomada como um assunto de diversão, mas não como uma coisa a ser seriamente considerada, né? Esse é o momento também, né, em que o movimento psicanalítico internacional ele foi representado como sendo um movimento apolítico, né? Era essa a maneira como a psicanálise era representada, né? Como a psicanálise se apresentava e era representada como um movimento apolítico, né? Isto é, a psicanálise não tinha nada a ver com o tema desse colóquio, que é a questão da cidadania, né? Como se o psicanalista, como se o inconsciente fizesse parte de um território sagrado para além do campo da cidadania, para fora do espaço social e do espaço político. Esse é o ponto de exterioridade, digamos assim, absoluta, que foi colocada a psicanálise, né, durante muitas e muitas décadas, né, nesse movimento pós-freudiano da psicanálise, né, que é esse contexto desse discurso do Jones, né, de maneira que falar de política, se engajar em política dentro do movimento psicanalítico era considerado não uma blasfêmia, né, mas era considerado como sendo alguma coisa da ordem da resistência à psicanálise. Então, a palavra-chave aí, eu acho que é a palavra resistência, né, que é uma palavra surrada, que é evocada repetidamente no movimento psicanalítico, sempre que a psicanálise se encontra com alguma dificuldade, onde ela não consegue encontrar uma resposta pertinente ao que é colocado, e ela argue, no caso aí da questão da cidadania, da questão da política, que se interessar pela política da parte dos psicanalistas era uma questão de resistência, né? De maneira que os processos, inclusive, de seleção dos psicanalistas, as associações de psicanálise, né? Os arguidores faziam um escrutínio, né, rigoroso, detalhado, se os analistas tinham histórias ou não anteriores de militância política, né, da bela forma como se fazia um escrutínio rigoroso a respeito da sua identidade sexual, da sua identidade de gênero, no sentido de que era necessário que você fosse um heterossexual, né,
de forma que a homossexualidade era persona não grata no campo psicanalítico, né? Então a questão da cidadania homologicamente ocupa um lugar bastante parecido, né? Então acho que esse é o primeiro ponto importante, porque esse discurso psicanalítico ele vai durar durante muito tempo ainda no movimento psicanalítico internacional, de forma, por exemplo, para evocar o Brasil, né? Figuras como Hélio Pellegrino, que iam para o espaço público, que tomava a frente dos movimentos sociais, que era militante de um partido político, né? Ele era visto como uma pessoa discutível dentro do movimento psicanalítico, exatamente porque ele tomava a dita bandeira, entre aspas, da cidadania como uma questão fundamental da psicanálise, da mesma forma como as relações entre psicanálise e política, né? Então, certamente, o Hélio Pellegrino era uma voz solitária, né? Muito poucos adeptos próximos a Hélio Pellegrino, né? Ele, evidentemente, ele tocava bastante a juventude, psicanalítica ou não, né? Mas ele era uma voz isolada dentro do movimento psicanalítico propriamente dito, né? E nós não podemos esquecer, e esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, porque é fundamental para essa discussão de psicanálise e cidadania, e agora eu estou falando especificamente do Brasil, né? Que nos anos 80, né, onde essa formulação do Jones era imperativa no movimento psicanalítico brasileiro, o movimento psicanalítico brasileiro era um movimento voltado para as elites e para as altas classes médias. Então, a clientela psicanalítica era uma clientela restrita, né? Restrita para esses segmentos ou para essas classes sociais, seja lá como se diga isso, né? Renato me corrija, né? De maneira que era um movimento restrito, né? De maneira que o que eu estou querendo dizer com isso é que esse lugar da psicanálise como prática, entre aspas, construída segundo o modelo do século XIX da medicina liberal, ele continuava imperante no Brasil, né? Eu estou falando isso porque nos anos 80, o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa sobre a prática médica no Brasil. E nessa ocasião, o que essa pesquisa mostrava é que cerca de 95% dos médicos brasileiros, ou 90%, não podiam viver apenas da prática médica liberal. Eles eram obrigados a viver tendo algum emprego, né, numa clínica privada, né, ou no Instituto de Segurança Social, né, ou na universidade, né, mas eles não tinham, digamos assim, possibilidades de exercer a medicina apenas no plano liberal. O que quer dizer, então, que nesse contexto, né, a prática médica ela já começava a ganhar um contorno, né? A palavra talvez seja um pouco forte, mas eu acho importante dizê-la, ela já ganhava um contorno de uma prática proletarizada, né? Quer dizer, a prática médica deixava de ser uma prática das elites, né? Ela se proletarizava a olhos vistos, mas a psicanálise, por conta das suas características na história brasileira, né, ela se mantinha ainda construída nesse contexto, segundo as bases do século XIX da medicina liberal, onde o médico vivia às custas da sua clientela, né? Ou quando o médico ia para a universidade, né,
como acontece ainda hoje em alguns lugares, inclusive na França, né? Ter um lugar na universidade é uma espécie de sinal de nobreza, né? Uma espécie de crème de la crème, de uma carreira bem desenvolvida, né? Fundamentalmente, mas não é que o médico sobreviva do seu salário de professor universitário, ele sobrevive da sua clínica privada, né? Então, o que acontece no Brasil? Nesse contexto, o movimento psicanalítico tenta dar um consolo para as classes médias através das suas práticas de psicoterapia de grupo, né? Que não se considerava, aliás, como uma psicanálise, mas como uma psicoterapia, né? De grupo, né? De maneira que a psicanálise poderia ser oferecida a preços mais módicos, né, para a classe média, né? Mas o fundamental da psicanálise, né, era se centrar na prática da psicanálise dita individual, né, onde o crème de la crème da psicanálise se condensava, né? Entretanto, o que começou a se passar a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, é que a gente assiste a um processo progressivo de transformação da inserção social da psicanálise, né? A gente pode arguir em relação a isso diversas razões, né? Uma das razões a serem aventadas, certamente, é o reconhecimento dos psicólogos como profissionais que podiam exercer a psicanálise até então restrita ao campo da medicina, né? Então, a demanda de oferta de psicanálise aumentou em muito, né? Muitas instituições de psicanálise, a partir de então, se construíram, né? A partir do campo da psicologia. Eu acho essa própria SPCRJ, originariamente, ela tem uma marca dessa origem histórica, né? Quer dizer, de maneira que a psicanálise da elite, ou como prática liberal dos anos 80, ela começa a se diluir exatamente porque você tem um aumento da oferta de trabalhadores psicanalíticos, né? A preços decrescentes, né? Mais do que isso, né? O que a gente começa a assistir também nessas novas gerações de psicanalistas é que, da mesma forma como acontecia no campo da medicina nos anos 80, os médicos não conseguiam mais viver da sua clínica privada, os psicanalistas também não conseguiam mais viver da sua clínica privada. Eles eram obrigados a ter um emprego, um emprego público, por exemplo, né? Trabalhar num órgão do governo federal, estadual, municipal, né? Trabalhar numa clínica privada, né? Sem o qual, num ambulatório, sem o qual ele não poderia sobreviver apenas da sua prática, né? No campo da medicina privada, né? Então, o que a gente foi assistindo é que as novas gerações de psicanalistas, elas começaram a ser muito mais treinadas nas práticas sociais não liberais da psicanálise do que das práticas liberais, né? De maneira que a prática dos analistas restritas aos seus consultórios se tornou restrita, né? E eu acho que daí vai um outro comentário que é importante, né? O preço das sessões de análise nesse contexto se depreciaram também, né? Os psicanalistas foram obrigados a fazerem ofertas de preços mais baixos em função das múltiplas demandas de profissionais do mercado, né? De forma que muitas dessas clínicas privadas dos analistas no seu consultório se dão a preços mais baixos, se dá a preços
onde eles aumentam o número de horas que eles precisam trabalhar para ter como sobreviver, né? Mas certamente essa prática não corresponde mais ao velho sonho liberal da psicanálise dos anos 80, essa que é a verdade, né? Eu diria até, se isso não parecer uma provocação para alguns, que muitos desses consultórios dos analistas contemporâneos eles são muito parecidos a ambulatórios e não aos velhos consultórios da medicina liberal, só para, através desse contraste, né, mostrar o efeito dessa transformação em curso que se dá. E eu acho que é nesse contexto dessa transformação social e cultural da psicanálise, né, que eu espero ter oferecido alguns traços gerais convincentes para vocês, é que a gente assiste, né, ao engajamento dos psicanalistas no campo da política, em que nós assistimos, né, a importância que os analistas passaram a dar à questão da cidadania. Né? Quer dizer, nesse sentido, a gente rompe com aquele modelo da leitura do Jones dos anos 80, dos anos 60, né? E dos anos 80, né? E nós entramos num outro comprimento de onda, né? Da inserção dos analistas nas causas sociais, né? Nas causas políticas, né? A gente começa a ver militância de psicanalistas nos grandes problemas do país, né? Desde as eleições de 2018, né? Nós assistimos à construção de movimentos de psicanalistas contra a ameaça da ascensão da extrema-direita no Brasil, que é uma coisa nova, né? Digamos assim, coisa inexistente anteriormente, né? Se constitui um organismo chamado Psicanalistas Unidos pela Democracia, né? Com a vitória do Bolsonaro, né? E é um movimento que continua até hoje, né? E que angaria um número cada vez maior de psicanalistas, tanto no campo regional quanto no campo nacional. Quer dizer, a gente está efetivamente lançado, né, num outro espaço, né, de inserção dos psicanalistas nas causas sociais, e de forma que a ideia do psicanalista cidadão e de que o inconsciente não pode ficar mais à margem dos imperativos da ordem social e políticas passaram a se impor do primeiro plano, né? Mas aí a gente deve dizer, né? Eu espero que vocês não tomem isso como uma provocação, né? Nós estamos assistindo também, quer dizer, coextensiva a essa assunção dos psicanalistas pelas causas sociais e pelas questões da cidadania, né? Nós assistimos como coextensivo a isso o fato de que a prática psicanalítica, tal como a prática médica dos anos 80, ela foi proletarizada. A verdade é que a gente vive num momento de proletarização do movimento psicanalítico, né? A gente pode dizer, né, que essa proletarização que se dá da prática clínica e da prática psicanalítica ela seja coextensiva à precarização das relações de trabalho que se dão na nossa tradição, não só brasileira, mas internacional, desde os anos 80, né? Com a ascensão da ordem neoliberal. Né? A gente pode sustentar essa hipótese num outro contexto, num outro momento, né? Mas o fato é que o dito psicanalista cidadão e que se interessa pelas causas da cidadania, que é engajado nos movimentos políticos, ele corresponde a uma construção social da prática psicanalítica marcada pela proletarização. Eu acho que, um pouco prenunciando esse movimento de transformação da psicanálise, né? Só para fechar essa apresentação, essa intervenção, né? Quando Lacan, né, no final da vida dele, né,
sentindo o cheiro de que alguma coisa estava mudando no ar, porque esses processos também se passavam no campo da psicanálise francesa. Lacan formula de que o inconsciente é a política. Essa formulação do Lacan de que o inconsciente é a política é uma formulação inteiramente nova, que ele nunca tinha feito nos seus 50 anos anteriores de trajetória teórico-clínica institucional, né? E eu acredito que quando Lacan formula, né, de que o inconsciente é a política, né, de que não é possível psicanalizar passando ao largo da questão da política, eu acredito que o Lacan estava sentindo o cheiro desse conjunto de transformações que, de uma forma condensada, eu tentei transmitir para vocês nessa intervenção esquemática. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Espero que eu tenha me mantido no meu tempo. Muito obrigado, mais uma vez, a todos. Obrigado, Joel. Excelente, muitas coisas para a gente conversar depois. Vou passar a palavra ao professor Renato Lessa. Renato Lessa é professor associado de Filosofia Política da PUC-Rio, investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professor convidado da Lettres Sorbonne Université 2021-2022. Foi professor titular de Teoria Política do UPERJ e da UF, além de professor adjunto da UFRJ. Presidiu a Biblioteca Nacional de 2013 a 2016. É pesquisador 1A do CNPq desde 2004 e membro da Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil, da Ordem da Instrução Pública de Portugal. É autor de diversos livros, artigos e ensaios. Graduado em Ciências Sociais pela UF, mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, UPERJ. Realizou estágios de pós-doutorado na Université de Paris 4, Sorbonne, na Universidade de Piemonte Oriental, Itália, na Universidade de Lisboa e na American University de Washington, D.C., nos Estados Unidos. Professor Renato, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Uma saudação aos que aqui nos escutam. Eu queria agradecer muito ao convite feito pela SPCRJ para participar desse importante evento e dessa conversa. E também eu gostaria, antes de tudo, registrar minha enorme alegria, satisfação de compartilhar dessa mesa com o Joel, com quem, nos últimos anos, tenho tido encontros importantes, em menor número do que eu gostaria, mas sempre importantes, e um dos últimos, o último mais importante, foi o que nós organizamos na PUC, em torno do centenário de Primo Levi, no qual o Joel participou com uma importante apresentação, e que resultou na publicação de uma revista, a primeira revista internacional dedicada inteiramente a Primo Levi, cujo título é Urbinec, cujo primeiro número deve sair até o fim do ano, já está pronta, mas aguarda o ingresso na plataforma eletrônica da PUC, da qual o Joel faz parte do corpo editorial. Também ele é um companheiro de aventuras levianas do bom sentido, em torno da obra do Primo Levi. Eu não sou propriamente um sujeito profissionalmente ligado à psicanálise, embora a psicanálise esteja no meu horizonte intelectual de uma maneira indelével. A referência a várias obras de Freud, para mim, sempre foram muito estruturantes, e permitindo leituras um tanto quanto estranhas, procurando associá-lo a outros pensadores mais classicamente inscritos no campo da filosofia política. Então, um pouco do que eu vou dizer aqui tem a ver um pouco com essa identidade intelectual um pouco metice, quer dizer, um pouco não vinculada disciplinarmente de uma maneira muito exprimível.
Gostaria de partir, tomar minha reflexão aqui, tendo como ponto de partida a ideia de considerações atuais sobre a destruição. Né? Já pego aqui um mote um pouco freudiano e tentando pôr como problema teórico e reflexivo uma questão que tem me ocupado nos últimos tempos, e sobretudo nos últimos 2 anos, em função de acontecimentos enfim, sobre os quais não precisamos entrar em detalhe, que se abateram sobre nós no Brasil, em torno do tema da destruição, como problema teórico, como problema reflexivo, e é essa entrada que eu vou explorar aqui na nossa conversa, para poder tratar de uma outra questão que tem me preocupado muito, que é dos regimes imaginários associados a processos de destruição civilizatória. É um tema, na verdade, que sem a conversa com a tradição psicanalítica, ele é impensável. Bom, primeiro, eu gostaria de partir da ideia de que estamos em tempos brutais. Estamos inseridos em tempos brutais. Isso não se refere só à escala brasileira, embora o Brasil, nessa matéria, tenha uma saliência notável, como nunca teve. E um dos aspectos dessa brutalidade, desse tipo de brutalismo, não no sentido do Achille Mbembe, que associa a ideia de brutalismo a uma metáfora arquitetônica e, num certo sentido, construtiva, mas no sentido de um desabamento, de uma reversão das coisas à sua mineralidade, para também evocar aqui um tema fundamental freudiano. Ter a destruição como um resultado possível da experiência humana e da experiência social. Um dos desafios que esses tempos brutais põem para a gente é um desafio de ordem cognitiva. Quer dizer, do que se trata? Né? Estamos diante do quê? Né? É um pouco como o sentimento que Lyotard registrou no seu ensaio sobre diferendo, já há mais de 2 décadas, quando ele se referiu à Shoah como sendo um terremoto que destruiu os instrumentos de mensuração de terremotos. E num certo sentido, a Shoah, portanto, ela não destruiu só vidas, não destruiu só patrimônios físicos, mas ela teria destruído também, ela teria afetado a capacidade reflexiva de pensar a respeito do que se trata. É uma metáfora forte, né? A ideia do terremoto que destruiu os instrumentos de mensuração de terremotos. Essa é a formulação original do Lyotard. Isso foi um imenso desafio. E, diante de processos dessa natureza, e aqui eu me valho do magnífico filósofo alemão Hans Blumenberg, diante de processos dessa natureza que nos impõem uma insuportabilidade do real, os nossos mecanismos reflexivos operam como elementos de salvaguarda. E uma das vias de salvaguarda é a via conceitual. É agarrar-se aos conceitos para buscar nos conceitos elementos de inteligibilidade e de explicação que, operando sobre o mundo, por mais brutal que o mundo seja, nos fornecem uma recompensa traduzida numa sensação de familiaridade. Ao dizer que, ao dar um nome, ao dar um conceito a um fenômeno, por mais estranho e abjeto que esse fenômeno seja, num certo sentido eu torno o fenômeno familiar, explicável, de alguma coisa sobre o qual eu posso dizer, eu sei do que se trata. Quer dizer, é um pouco essa reserva psicológica, quer dizer, os conceitos eles podem ter até alguma utilidade epistemológica, eu acredito cada vez menos nisso, mas certamente tem uma imensa utilidade psicológica, né? No sentido de que eles fornecem uma sensação de familiaridade com relação às coisas, né? Ainda na chave desenvolvida por Blumenberg, ainda no século passado, quer dizer, a lógica conceitual ela pode ser a lógica conceitual, podemos imaginar uma outra lógica muito mais vaga, muito mais imprecisa, que é uma lógica que tem a ver com metáforas, com intuições, com sentimentos, e que, na verdade, constituem um campo comum, um campo, né, cujas bordas são insondáveis, né, um campo que não é reflexivo, mas que, em grande medida, opera a despeito de nós mesmos, a partir do qual os nomes e os conceitos podem, eventualmente, ser desenvolvidos para tratar de objetos específicos.
nesse campo das intuições, exatamente nesse campo das intuições, das grandes metáforas, que a ideia de destruição ela se impõe como sentimento, como sensação. E podemos discutir um pouco isso se tivermos algum tempo para refletir, mas eu gostaria de indicar que esse sentimento de destruição que não tem um conceito, ele não tem um conceito, exatamente um pouco a tentativa de pensar fora de uma lógica conceitual. Quer dizer, a lógica conceitual é a lógica clássica socrática do diálogo Fédon, quando Sócrates diz que ele não precisa olhar para o sol porque ele possui um conceito de sol. À medida que, quer dizer, é existencialmente inviável olhar para o sol. Eu não preciso olhar para o sol, porque eu tenho um conceito de sol que produz imaginariamente, e podemos até dizer, não socraticamente, alucinadamente, uma sensação vívida de entender o sol, independentemente de queimarmos as nossas retinas. Quer dizer, a ideia da via não conceitual é a ideia de que talvez um certo sacrifício das retinas seja importante para lidar com a fenomenologia da destruição. Eu acho que há dois aspectos que eu queria destacar para poder deflagrar os argumentos centrais da minha intervenção. É possível falar da destruição numa perspectiva tópica, uma perspectiva fenomenológica, no sentido de mostrar processos no mundo, processos presentes no mundo, que não são inteligíveis do ponto de vista das suas finalidades positivas. Né? Que mundo querem, o que querem fabricar, o que esses processos trazem de suplementação da experiência humana, acrescentando à experiência pregressa novos começos, novas possibilidades. O fascismo, por exemplo, por mais horroroso que tenha sido, possuía uma ideia de sociedade, um projeto, um programa, que se caracterizado de uma maneira muito sintética pela obsessão, pelo delírio de pôr a sociedade inteira dentro da esfera estatal. Nesse sentido, o fascismo, ele evidentemente, tendo sido calcado em elementos de enorme capacidade destrutiva, é só pensarmos um pouco a história italiana no início da década de 20, quer dizer, a enorme capacidade destrutiva dos fascistas sobre a malha democrática, socialista, associativa, muito forte na Itália naquela altura, mas o fascismo trazia dentro de si, né, uma loucura muito maior, uma loucura de uma outra ordem, que era a ideia de inventar uma sociedade, portanto ele podia se pensar como um movimento, né? Quer dizer, é assim que ele se autorrepresentava. Então, a lógica da destruição, na verdade, ela impõe, quer dizer, a destruição pensada do ponto de vista tópico, da sua fenomenologia, ela impõe a nossa atenção ao que está sendo destruído. Quer dizer, olhar para o mundo do ponto de vista da reversão, do que está sendo retirado do mundo, e não tanto do que está sendo acrescentado. É óbvio que essa relação não é binária, quer dizer, ao retirar coisas do mundo, eu acrescento, né? Mesmo que seja acrescentar sob a forma de energias destrutivas, ou aquilo que Spinoza designava como paixões tristes. O humano sempre acrescenta coisas ao mundo, mesmo quando se trata de destruir o mundo. Mas o resultado concreto dessa vontade de destruição é a reversão de processos que, de alguma maneira, estão em curso. Isso hoje se dá em escala internacional, com maior ou menor incidência em diferentes países. No caso do Brasil, isso é evidente, é notável na obra em curso de destruição dos poucos filamentos civilizatórios que nós viemos acumulando ao longo do tempo e que amalgamamos na Constituição de 1988. Quer dizer, sobre a topografia dos direitos constitucionais e dos novos direitos emancipatórios propiciados pela Constituição de 88, é sobre essa topografia que a intervenção destrutiva se exerce do ponto de vista da sua tópica, do ponto de vista das suas variadas áreas de incidência. A terra, populações indígenas, o trabalho, né? Quer dizer, as relações externas internacionais. Ficaremos aqui até amanhã, na verdade, abrindo esses filamentos e descrevendo esses processos. Né? E eu estou convencido que a mostração desses processos, a exibição, a ostentação desses processos, de uma maneira analiticamente bem feita, é muito mais importante do que a disputa conceitual para descobrirmos qual é o nome que explica essas coisas todas. Essas coisas não se explicam pelo nome. Essas coisas, elas nos desafiam, elas estão fora do nosso mapa cognitivo,
Tá? E, portanto, um passo fundamental é a sua mostração e a sua exibição. Mas eu acho que é uma outra dimensão do processo de destruição que traz para os pontos que eu quero desenvolver na metade final da minha exposição, que tem a ver com a dimensão tectônica. Quer dizer, não é só a dimensão tópica, a dimensão onde é que esses processos incidem, mas tentar pensar um pouco tentar organizar as nossas considerações que me parecem tectônicos, né? E alguns desses elementos têm a ver com formas de reconfiguração de regimes imaginários. Tá? E para fazer esse argumento, que é exatamente a parte final da minha, eu já estou começando os procedimentos de aproximação da pista, para desenvolver a parte final do meu argumento, eu vou partir de uma antiga ideia, desenvolvida no século XVIII pelo pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, que no capítulo 5º da primeira parte do seu Contrato Social, disse uma coisa muito sábia, muito interessante, que é a seguinte: mais importante do que saber como é que os reis são escolhidos, é importante saber o processo pelo qual o povo se transforma num povo. É uma frase curta, pouca gente presta atenção nessa frase, mas ela tem uma fertilidade, do meu ponto de vista, imensa. Quer dizer, uma coisa é nós olharmos para a tópica da política, para a fenomenologia da política, eleições de 4 em 4 anos, o partido A, o partido B, quer dizer, como é que os reis são escolhidos, se o sistema é parlamentarista, se é presidencialista, isso ou aquilo. Outra coisa, e condição para que essas coisas outras aconteçam, é entender o processo pelo qual um povo se transforma num povo. Na verdade, nós temos aí 2 planos possíveis de flexão da palavra povo. Povo, no primeiro, numa aproximação primária, pensado como um contingente demográfico, um conjunto de seres humanos, né? E povo pensado neste mesmo contingente, organizado prática e imaginariamente em torno de definições a respeito das seguintes questões: quem nós somos, por quem nós nos tomamos. Quer dizer, uma ideia de representação originária que coagula ficções a respeito das identidades que essas populações têm e que se passam a se perceber não apenas como agregado biológico, demográfico, mas como agregados dotados de esperanças, expectativas, identidades, marcas, elementos totêmicos, enfim, o que seja. Tá? Então, o que interessava ao velho Rousseau era entender essa passagem, como é que agregados humanos deixam de ser puramente animais, né, para usar um pouco essa imagem, e passam a ser agregados estruturados em torno de ficções compartilhadas. Ficções compartilhadas. Tá? Há exemplos, poderia apelar para vários exemplos, quer dizer, o demos ateniense, por exemplo, para pegar um evento bastante arcaico, quer dizer, o demos ateniense, quer dizer, os atenienses passam a se autorrepresentar como demos. Claro está, quer dizer, são os homens adultos nascidos na cidade. Passam a se representar, a se pensar como um demos dotado de isonomia, de igualdade política e, portanto, preparado para tomar decisões diretas a respeito de como é que a cidade é governada. Quer dizer, não é da natureza do animal humano se organizar como demos. O demos é uma das múltiplas identidades que, ao longo da história dos humanos, foram inventadas, produzidas para constituir uma representação originária sobre a qual as sociedades vai definir suas práticas, suas leis, suas regras, e evidentemente que sociedades complexas, muitas representações originárias estão presentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em grande medida, a disputa política nas sociedades mais complexas não é uma disputa política por quem ocupa o poder. Ela é uma disputa política muito mais funda a respeito da definição de quem nós somos. Quer dizer, do fundamento, tá? Sobre o qual a experiência política, a experiência associativa, a experiência prática, de modo geral, ela vai estar assentada. O meu argumento é que a incidência mais grave da destruição ela se dá exatamente nesse plano, sobretudo entre nós. Não se trata apenas de uma destruição tópica, mas de uma destruição que atinge elementos tectônicos dessas representações, que são representações fundas e originárias. E, para fazer esse ponto de uma maneira mais clara,
eu diria o seguinte, quer dizer, do ponto de vista da tradição da filosofia política, essas representações elas trazem como elemento fundamental a ideia de abstração, a ideia de ficção ficção imaginária, quer dizer, nós achamos que nos tomamos por alguma coisa, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ao fazê-lo, quer dizer, nós acrescentamos ao mundo, acrescentamos aquilo que o Blumenberg chama de meios físicos, ou a brutalidade do mundo do poeta Leopardi, né? Acrescentamos a essa brutalidade elementos, suplementos de natureza simbólica que vão ter consequências práticas. Portanto, há um trabalho da abstração humana que descola desses elementos diretamente ligados à vida dura, né? Essa vida originária, né? E constroem elementos ficcionais que tiveram um papel fundamental em algumas referências da história da filosofia política. Por exemplo, a ideia de igualdade. A ideia de igualdade, que é uma ideia absolutamente contraintuitiva, porque nós somos diferentes, nós somos distintos, mas a despeito da percepção sensível das diferenças, a ficção da igualdade ela nos ensinou a olhar para os humanos, abstraindo as suas marcas de diferença e postulando a realidade, entre aspas, uma realidade figurada de uma igualdade que envolve a todos. Claro que isso se dá em maior e menor grau, eu estou falando em termos bastante genéricos, só para sugerir a seguinte ideia, quer dizer, não há filosofia política, não há política, no sentido mais forte, sem a obra da abstração. Sem a obra da abstração. Tá? E um dos elementos presentes numa lógica da destruição é a destruição, a desinstalação de capacidades de abstração, de suplementação da experiência, em detrimento da naturalização das identidades básicas e da redução da política a uma correlação de forças brutal entre diferentes lados. Quer dizer, uma representação, portanto, da política marcada pela correlação realista de forças, sem que a política seja pensada numa chave de imaginária, de suplementação da experiência e, portanto, de colonização simbólica e imaginária da própria vida, da própria experiência humana. Para completar o meu argumento, né, um dos elementos destruidores da abstração é o que eu tenho chamado de predomínio da palavra podre. Palavra podre. Quer dizer, a linguagem aí tem um papel estratégico nessa destruição, nesse desabamento do imaginário e na invenção de um contra-imaginário. Quer dizer, o que é a palavra podre? E uma reflexão sobre isso eu vou fazer rapidamente para encerrar o meu argumento. Quer dizer, a palavra podre não se confunde com a ofensa, certo? A ofensa ela tem um conteúdo proposicional claro. Quando eu ofendo alguém, por mais brutal que seja a minha ofensa, eu estou produzindo uma frase estou produzindo uma sentença, estou fazendo uma proposição que tem um conteúdo determinado. Fulano é X. Na verdade, eu estou fazendo uma atribuição, eu estou fazendo uma predicação. Portanto, tecnicamente falando, do ponto de vista da filosofia da linguagem, eu estou diante de um conteúdo que tem um valor proposicional. A ofensa, portanto, ela é clara, né? A palavra podre, ela é uma palavra que destrói o ambiente semântico no qual as palavras estão vinculadas, né? Na verdade, ela é destrutiva do ambiente semântico, né? Ela, na verdade, ela é dada como exemplo, né? Os exemplos são horrorosos, você vai me desculpar, mas, enfim, a palavra não é à toa que eu resolvi chamar isso de palavra podre, né? Antes de dar exemplos horrorosos, vocês me permitam fazer uma alusão poética, para que a coisa fique um pouco mais palatável e mais engraçadinha, né? A grande poeta portuguesa, Sofia de Mello Breyner, no auge do salazarismo, ela produziu o seguinte poema sobre Salazar. O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada e as suas palavras têm o dom de fazer as almas mais pequenas. Isso, português castiço, português. Portanto, a intuição da podridão é da Sofia de Mello Breyner, não é minha. Lendo a Sofia, quer dizer, a ideia de uma palavra que produz podridão. A palavra que produz podridão é a palavra que destrói a razoabilidade das palavras,
e o próprio ambiente semântico no qual as palavras têm capacidade de indexicalidade, né, de dizer coisas, né, a respeito de objetos. Um exemplo brutal, proferido por um notável prócer da República Brasileira, filho do principal protagonista da destruição brasileira, que ocupa o Palácio do Planalto. Um de seus filhos, designando as suas colegas deputadas, há meses atrás, designou-as como portadora de vaginas. Eu havia dito que o exemplo é brutal e desagradável, né? Quer dizer, essa sentença não tem nenhum conteúdo proposicional. Ela não quer dizer nada do ponto de vista informacional, digamos assim, certo? Embora evidente que seja uma proposição absolutamente ofensiva, o que caracteriza uma proposição dessa natureza é o efeito de podridão que ela produz, né? Independentemente de qualquer efeito descritivo concreto, né? E a ideia, portanto, como a palavra podre ela não tem conteúdo proposicional, ela produz sentimentos, ela produz sensações. Eu lembro, ao pensar nisso, eu lembro sempre um magnífico texto de Sartre sobre as reflexões sobre a questão judaica, quando Sartre dizia que o antissemitismo era, antes de tudo, um sentimento. O antissemitismo não era uma ideologia, o antissemitismo não era um ódio produzido a partir de uma experiência desagradável com os judeus, mas o antissemitismo era, ele mostra isso claramente, um sentimento que antecedia a própria experiência prática com judeus. Ele era condição de uma certa experiência, porque ele está fixado no sentimento. Enfim, é um texto que Sartre publica logo depois da guerra, em 1947, sai no primeiro número do L'État Moderne, e é um texto notável, porque ajuda a entender certos regimes imaginários fora do registro puramente sociológico da análise das ideologias, e mostra como é que esses regimes imaginários fundam sentimentos pré-cognitivos. Aí voltamos para as metáforas do Blumenberg. Portanto, não são conceitos, são pré-conceitos, e por isso são preconceitos, certo? Criam regimes, portanto, pré-cognitivos, que passam a ser a condição para a descrição do mundo. Quer dizer, quando o sujeito vai para o mundo para fazer proposições que têm caráter, que têm conteúdo preciso, as suas proposições já estão informadas por crenças tectônicas, né, que habitam, que colonizam, que estruturam sensações, sentimentos que não são conceptualizáveis. Eu acho que essa questão posta por Blumenberg e outros autores, ela tem uma convergência grande com a discussão sobre o tema do inconsciente, sobretudo na chave que Joël Embora trouxe a partir da proposição de Lacan. O inconsciente é a política. Quer dizer, se o inconsciente é a política, não é porque o inconsciente é portador de conceitos ou ideologias, né? É porque ele, em alguma medida, ele é um depositário, ele é uma reserva de sentimentos, né, que autorizam, né, a partir de múltiplas mediações, né, práticas e formas de inserção no mundo da vida. Então, esse é um ponto que eu acho que tem a ver com os regimes de destruição. Quer dizer, eles se caracterizam não tanto embora também se caracterizem, mas não tanto pela destruição. Quer dizer, hoje no jornal uma longa matéria sobre hoje na Folha de São Paulo e no Globo, uma longa matéria sobre a destruição do campo dos direitos humanos com relação à anistia, a busca dos desaparecidos. Quer dizer, a senhora que ocupa o ministério desativou completamente a estrutura de direitos humanos. Então, quer dizer, evidentemente que há esses aspectos de destruição que são empiricamente descritíveis, mas são aspectos. Há outros aspectos que na verdade operam numa chave mais tectônica e que vão criando regimes imaginários, né, cujo desdobramento prático é a dispersão de uma sensibilidade eliminacionista no plano das relações interpessoais e políticas no país. Quer dizer, portanto, o horizonte de mineralização do inimigo, né,
um horizonte, portanto, de destruição do espaço político, começa a aparecer como possibilidade fundada nessa maneira dessa forma, desse regime imaginário específico que eu estou tentando aqui um pouco indicar, e que aparece na palavra, as coisas aparecem na palavra, né? E a palavra é na palavra que isso sai, né? E a repetição da palavra podre, o que ela faz? Ela acaba alargando o universo dos possíveis, né? Primeiro, ela pode ser repetida, ela pode ser dita impunemente, e daí cria possibilidade de passagem ao ato, né? Possibilidade de passagem ao ato. Quer dizer, a palavra podre, ela é o preâmbulo, ela é a possibilidade de passagem ao ato de práticas que antes não eram possíveis, dada a estrutura tácita que no certo sentido, em todas as sociedades, define o que é possível e o que não é possível. Então, para fechar o ponto, quer dizer, é a ideia de que a destruição ela opera, ela pode operar numa dimensão tectônica, infestando o ambiente semântico e, ao mesmo tempo, destruindo camadas tácitas de sociabilidade, né, tá certo? Que acumuladas ao longo do tempo, e que, de um certo sentido, estabelecem para a gente o que pode e o que não pode. Tá? São camadas finas, camadas, por exemplo, que permitem que a gente diga, mas isso não é possível. Quer dizer, qual é a reserva cognitiva que eu tenho quando reajo diante de uma coisa e digo, isso não é possível? É uma reserva tácita, que não é reflexiva, não é articulada reflexivamente, cognitivamente, mas que está, no certo sentido, no fundo do fundo, e que define padrões de razoabilidade. Uma sociedade onde essa reserva tácita está fraturada e quebrada e invadida por linguagens como essa que eu acabei de usar como exemplo, poderia usar vários outros exemplos, mas, enfim, hoje é domingo, enfim, não é um dia para essas coisas, enfim. Acho que esse exemplo é tão eloquente que ele dispensa companheiros de viagem, companheiro de route, não precisa, ele já fala por si. Quer dizer, um campo semântico habitado por esse tipo de expressão dissolve completamente o que nós havíamos acumulado em termos de recursos tácitos de convivência. Quer dizer, o trabalho da desconstrução, da destruição no Brasil vai ser um trabalho muito penoso, porque ele vai ter que lidar com a reconstrução de coisas que foram destruídas e vai ter que lidar com a redefinição de hábitos, maneiras de pensar. Portanto, se o fenômeno desse brutalismo nos foi cognitivamente desafiador, a superação desse brutalismo vai também trazer para a gente desafios que a gente nunca imaginou. Tá? Mas, enfim, há que ter esperança. Obrigado pela atenção de você. Obrigado. Obrigado, Renato. Muito bom, espetacular mesmo, muito provocativo. Eu vou fazer um uso interesseiro da minha posição de coordenador da mesa para propor a primeira pergunta. Eu vou pedir que vocês comentem, na verdade, é uma passagem que me deparei com ela numa carta do Freud para Ferenczi, uma carta de 1915, de 15 de janeiro, não, 15 de dezembro de 1914, ou seja, tinha mais ou menos 5 meses que a Primeira Guerra Mundial tinha começado, o que inicialmente a gente vê na correspondência entre ambos era tido como um conflito que se resolveria em poucas semanas, já começava a dar sinais de que ia se estender. E os países começam a assumir posturas que vão ficando mais claras, e aí se presta à avaliação da população e dos intelectuais da época. E o Ferenczi o Freud diz o seguinte ao Ferenczi: eu estou mais isolado do mundo em qualquer outra época. Eu sei que atualmente eu escrevo para 3 ou 4 leitores. Eu perdi a minha marcação. Bom, mas eu sei de qual.
E o Freud diz o seguinte: em relação à Alemanha, eu não tenho o que dizer. Em relação à nossa própria pátria comum, Ferenc era húngaro, né? Freud austríaco, era o Império Austro-Húngaro. Ele diz, quanto a isso, me suscita muito poucas simpatias. E, enquanto analista, eu tenho que me contrapor a isso que a Alemanha começa a apresentar como projeto, né? Eu queria um comentário de vocês em relação a isso, como é que a classe intelectual como um todo não tem uma reação efetivamente veemente. Há uma certa hesitação. Há sim figuras, há sim dentro do próprio movimento psicanalítico, o Psicanalistas Unidos pela Democracia, né, que eu participo ativamente do movimento, a gente já chama de PUD, como isso tem se consolidado e tem sido uma fonte constante de encontro entre analistas das mais diferentes vertentes e escolas em torno de um elemento comum, que é a defesa da cidadania e da democracia, né, da diversidade em todas as suas manifestações. Mas a gente enxerga, por mais que a gente possa fazer uma leitura crítica em relação à qualidade intelectual desses ditos filósofos da extrema-direita, Steve Bannon, o Olavo de Carvalho, etc., a questão é, e a classe intelectual que está hoje nas universidades, nos centros de pesquisa, nas instituições, e de alguma maneira ou apoia ou se abstém de uma leitura crítica da atualidade. Queria um comentário de vocês nesse sentido. Joel, eu ou você? Joel, seu microfone está fechado. Pois eu vou, pode ser. Vai quem? Eu ou Joel? Você primeiro, Renato. Tá bom. Ok. Não, eu acho que isso é uma coisa complexa, né? Já de algum tempo para cá, quer dizer, houve um trânsito entre a ideia do intelectual. Quer dizer, o Joel lembrou uma figura saudosa aí, realmente eu lembro, eu era jovem e quando vi pela primeira vez, foi uma figura que me marcou muito, Hélio Peregrino. Né? Na minha geração, foi um modelo de intelectual público, né? Quer dizer, respeitado no seu campo específico e, ao mesmo tempo, um homem que foi para o mundo. Né? E, no certo sentido, nós tínhamos um fascínio por esse tipo de intelectual. Né? E muitos desses intelectuais escreviam jornais, escreviam ensaios, né? Muitos jornalistas, né? Quer dizer, pessoal que fazia cinema, Alex Vianney, Zé Carlos Avelar, que nos deixou há 3, 4 anos atrás, enfim, eram pessoas notáveis. O que aconteceu foi que, progressivamente, o trabalho intelectual se profissionalizou e passou a ser trabalho universitário. Então, nós tivemos um trânsito do intelectual para o cientista, para o especialista. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu no mundo inteiro. E, na verdade, grande parte da energia criativa dos professores universitários, no campo das humanidades, está voltada para o seu trabalho. O seu trabalho, quer dizer, é uma rotina de trabalho que é infernal, as aulas, as orientações, os relatórios, as avaliações, sabe? Criou-se uma profissão, inclusive, de avaliólogo, que são colegas que se especializam em avaliar os colegas, enfim, é um mundo infernal, é um mundo, enfim, que não é brasileiro, isso é um mundo que mudou a cultura de trabalho, mudou. Quer dizer, o Joel falava da proletarização do trabalho psicanalítico, e aí ele poderia falar, no caso dos intelectuais, da funcionalização do trabalho intelectual. Então, eu acho que isso aí também tem muito... E esse é o ponto. Outro ponto é a divisão do trabalho intelectual, quer dizer, a fragmentação das disciplinas. É outro aspecto, certo? A lógica da especialização, né, que é o modelo que vem das ciências naturais e que as ciências humanas adotaram, acriticamente. Né?
acriticamente. Quer dizer, há 40 anos atrás, quer dizer, alguém que trabalhasse na área das ciências humanas tinha uma cultura filosófica consistente, cultura literária, uma cultura estética, entende? Quer dizer, manjava um pouquinho de psicanálise, sabe? Quer dizer, jogava com um conjunto de saberes, às vezes de maneira errada, criticável, mas de qualquer maneira havia um esforço sincrético. Nós deixamos de ser animais sincréticos, em grande medida nos transformamos em animais, em homo sapiens especializados, não mais homo sapiens sincréticos. Eu acho que isso, por vista de uma sociologia intelectual muito mal feita, rápido de que eu estou fazendo, ajuda a mostrar. Mas eu acho que existe uma enorme perplexidade também, uma enorme perplexidade, né? Quer dizer, no sentido de que os nossos modelos de interpretação, com aqueles conceitos, autoritarismo, fascismo, quer dizer, os conceitos, né? Na verdade, eles não... E o mundo está aí, está desabando na nossa frente, quer dizer, uma certa perplexidade diante desses processos. E eu acho que uma outra coisa que atravessou, aí com isso eu termino a minha resposta, que talvez seja uma coisa bastante polêmica, e eu sempre digo isso com muito cuidado, é o fato de que, sobretudo para o pensamento de esquerda, para o pensamento progressista, nós dissolvemos, quer dizer, esse nós é o nós geral, tá? Não é o nós empírico, não. Nós eliminamos a ideia de que temos que ter ideias universais e ideias gerais. Quer dizer, há um déficit de abstração muito grande. Então, as melhores energias de militância, pessoas corajosas, valorosas, que estão combatendo inimigos execráveis, certo? Estão desempenhando lutas que são, do ponto de vista político, além de corretas, necessárias, do ponto de vista imaginário, estão capturadas por lógicas imaginárias identitárias, restritas, né? que não se conectam. Para que fique claro o que eu estou dizendo, essas pessoas não estão erradas, que sempre houve militância setorial, desde que a vida é vida. O que não houve, o que nós não fizemos é um investimento imaginário capaz de articular esse cordão de combate e dar a ele um sentido mais geral, entende? Um sentido mais geral, quer dizer, um horizonte civilizatório. Como a gente antigamente tinha, quer dizer, errado ou certo, né? Quer dizer, a tradição iluminista, da qual, no certo sentido, nós estamos ligados, né? Até porque gostamos muito de Freud, né? Enfim, fala da importância disso. Nós inventamos esses horizontes mais gerais para que a vida ganhe sentido, né? Então, eu acho que isso explica também uma certa desistência, uma certa desfibrilização do imaginário do comum, em detrimento do específico. E esse específico, por sua vez, ele se apresenta de maneira pouco abstrata, porque é o mesmo com o mesmo. Sou eu com o mesmo, sabe? Eu me aproximo do mesmo, do que é idêntico a mim, né? Claro que politicamente isso é importante, porque nós temos que nos defender. Mas quando eu só me aproximo de quem é idêntico a mim, eu estou eliminando da política o aspecto alucinatório que a política tem, que é poder me juntar com quem é diferente, né? Sentir a dor do outro, falar junto com o outro, né? Quer dizer, fazer a ligadura. Então, nós pulverizamos a militância política, no certo sentido, e pulverizamos esse imaginário em tempo de destruição. Quer dizer, eu acho que o cenário que isso aponta é um cenário suicida. É um cenário suicida, né? Um cenário, quer dizer, um cenário que vai nos trazer muitos problemas, né? Quer dizer, a não ser que uma nova capacidade de articulação, né, que a própria lógica da destruição pode nos impor, também tem isso, né? A própria destruição pode nos obrigar, peraí, calma, temos que tentar juntar essas coisas. Então, eu acho isso, eu acho que é uma perplexidade muito grande, e eu acho que também a reversão para causas que não são políticas no sentido tradicional, certo? Quer dizer, houve um deslocamento da ideia de política para a ideia de alguma coisa próxima a mim enquanto, sei lá, gênero, enquanto, enfim, qualquer identidade que se produz não politicamente, né? Enfim, isso é muito polêmico, enfim, isso é uma conversa complicada, mas eu acho que eu estou convicto que esse é um dos elementos que explicam um pouco a dificuldade de organização e de reflexão. Não sei o que o Joel acha disso. Acho interessante essa questão que foi colocada e esse desenvolvimento que o Renato Lessa fez. Eu acho que, fundamentalmente, ele está indicando nessa comparação de um pronunciamento do Freud diante lá do estouro da Primeira Guerra Mundial, né?
e do que acontece contemporaneamente, né, que eu acho que é a queda da figura do dito intelectual público. Né? Eu acho que é isso que o Renato tentou nos dizer, né? Essa funcionalização do campo das ciências humanas, ou mesmo da filosofia, né? Essa especialização ou a criação de um mundo paralelo ligado às suas atividades, né? Há uma perda dessa dimensão global, né, que a figura do intelectual público trazia, de poder tocar nos pontos nevrálgicos do que aconteciam numa determinada época, né? Essa ideia se perdeu e eu acho que o Sartre, sem dúvida nenhuma, ele foi o representante sine qua non desse intelectual público. Ele era um homem que falava de tudo, ele falava da questão judaica, ele escrevia romances, né? Ele fazia peças de teatro, ele escrevia tratados de metafísica, quer dizer, ele estava atirando para todos os lugares, tentando encontrar uma palavra que pudesse, sinteticamente, né, tocar, né, no nervo ou na coluna nevrálgica do que acontecia na França do pós-guerra, né? Então, a importância fundamental do Sartre foi essa. Eu queria, em relação a isso, trazer como apoio essa dita funcionalização a que o Renato falou, né? Evocar aqui a figura de um antropólogo francês, que alguns de vocês devem conhecer, o Renato certamente conhece, que é o Georges Balandier, que é um africanista importante, inclusive com obras produzidas no campo da antropologia política, né? Criador do campo do Centro de Estudos Africanos, ali da École des Hautes Études en Ciências Sociales, né? E ele, num bate-papo com ele, uma vez ele falou uma coisa que na época me surpreendeu muito, né? Em que ele comparava o intelectual, né, que ele estava formando, né, nesse novo contexto, com um intelectual que representava Sartre, ou a geração sartriana do intelectual público, né? Então, ele dizia uma coisa muito importante, dizia, eu achava que eu estava formando intelectuais, dizia ele, e por intelectual ele está falando do intelectual público, né? Mas, a rigor, o que eu estava criando era técnicos de normalização. Essa é a frase do Balandier, ipsiliter, lá está publicada essa frase, né? Isso foi publicado num livro de diálogos que eu publiquei com a antropóloga Claudine Roche, com Balandier, e em determinado momento ele fala essa frase surpreendente. E eu acho que essa coisa dos técnicos de normalização, né, fala desse intelectual que só abre a boca para falar do que toca a sua região de saber, diante de qualquer outra coisa ele não ousa, né, como Sartre ousava, né, e outros intelectuais ousavam, né, para tentar se inscrever no campo do diálogo público, né, e, sobretudo, poder inventar uma palavra, inventar uma metáfora, né, efetivamente, que pudesse, né, efetivamente tocar e mobilizar no nível pático e no nível da cognição, no nível da inteligência, né, os contemporâneos de escuta. Agora, eu queria também evocar que esse momento, que essa citação sua, né, do Freud e Ferenczi, contexto da Primeira Guerra Mundial, eu acho que ele é um momento crucial disso, que eu acho que o Renato, com a sua apresentação, quis falar com esse ataque às raízes da semanticidade, o que está em jogo ali nos anos 14, né? É a própria ideia de civilização. O Freud está perplexo diante do que está acontecendo, e ele está perplexo por quê? Porque as categorias cognitivas e intelectuais dele não conseguem nomear o que se passa, né? Por que ele não consegue nomear? Porque ele se vê como os três grandes carros-chefes
da civilização ocidental do momento, a saber, a França, a Alemanha e a Inglaterra, se degladiam numa guerra sangrenta, né, inventam aquilo que a filosofia política posterior vai chamar da guerra total, não é a guerra restrita ao campo de batalha, né, mas é uma guerra que não fica mais restrita às suas tropas nas trincheiras, mas é uma guerra que pega as populações civis, né, que mata as populações civis, né. Então, Freud está diante da pergunta aí, o que eu posso pensar sobre o que é a civilização, né? Diante daquilo que está acontecendo diante de mim. Ele não sabe o que dizer, né? Ele está diante de um certo mutismo, né? E eu acho que isso evoca esse ponto que eu acho que o Renato, de maneira bastante brilhante, tentou demonstrar como essa palavra podre, ela destrói as raízes da nossa capacidade de pensar, da nossa semanticidade. Então, eu acho que o que se passa no Brasil hoje é que nós estamos aturdidos diante desse ataque da semanticidade, entendeu? Essa que é a verdade, né? Qualquer um de nós, seja escrevendo livros, artigos de jornal, né? Ensinando, né? A gente tenta pensar sobre o que acontece, né? Mas, de fato, a gente se vê diante de experiências, né, que vai levar algum tempo para nós nos reconstruirmos, né, para podermos ter uma resposta mais articulada em relação a isso, né, porque quando você vê um presidente da República virar para uma população faminta e dizer é mais importante fuzil do que o feijão, essa palavra ela é completamente absurda, né? No que ela quer dizer do ponto de vista semântico-cognitivo. Então, estou dando um exemplo do absurdo. O Renato falou lá, as mulheres têm vagina, né? Até aí morreu Neves, né? Feijão é mais importante, feijão é menos importante do que fuzil, né? Quer dizer, né? Aí vai o chargista lá no dia seguinte e diz assim, presidente, mas aí com fuzil a gente não consegue fazer a feijoada, né? Quer dizer, uma maneira de tentar respirar um pouco diante desse absurdo lógico-conceitual. Mas é isso, né? Obrigado. Vou passar as perguntas do público. Daniela Goulart Pestana faz a seguinte pergunta. Freud, em 1918, com o discurso de Budapeste, tiveram um extraordinário impacto e fizeram com que a primeira geração de psicanalistas fossem, de fato, ao campo social. Será que não precisaríamos resgatar esse momento? Eu acho que os psicanalistas da primeira geração foram levados a se inserir no campo social, não só para tentar trabalhar as múltiplas inscrições teóricos sociais da psicanálise, né? Pensar a questão da delinquência, a questão da criminalidade, por exemplo, são questões desse contexto aí, né? Na medida que o Aeschoff, que era um contemporâneo do Freud, foi estimulado pelo Freud para trabalhar com meninos delinquentes, né? Quer dizer, a gente assistia aí toda uma descoberta da potência psicanalítica, né? Do que a psicanálise como pensamento crítico podia abrir em torno de novos campos de exploração, onde a questão do inconsciente ou da pulsão pudessem ser efetivamente evocados, né? Mas também porque eu acho que a gente está num momento aí pretérito do movimento psicanalítico, onde a organização institucional da psicanálise não tinha assumido ainda, né, o caráter eclesiástico de uma igreja hierárquica, que ela se constituiu a partir dos anos 20, né? E, nesse sentido, a constituição do Instituto
no Instituto de Formação de Psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Berlim foi exemplar, na medida em que esse modelo da Sociedade Psicanalítica de Berlim ele vai se universalizar, né, para os demais países, os demais continentes, e vai ganhar formas de existência cada vez mais normalizadas. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a psicanálise, nesse contexto, né, ela foi ganhada por essa dimensão eclesiástica de uma grande instituição, e onde aquilo que eu falei na minha intervenção aqui sobre a constituição da prática psicanalítica ou da clínica psicanalítica restrita ao grande modelo liberal, né? Ao grande modelo liberal do século XIX, se fazia a todo vapor, né? Então, acho que na medida que a psicanálise, né, seguiu por essa dimensão, né, de uma certa maneira, ela esvaziou as valências da sua inserção, seja social, seja política, seja simbólica, né? E ela foi perdendo voltagem. Eu acho que o preço que a gente pagou foi um certo amesquinhamento da psicanálise, né? Quer comentar alguma coisa, Renato? Você precisa abrir seu microfone. Eu concordo muito com o que o Joel disse, e eu acho que a psicanálise tem um papel fundamental nisso, que é exatamente os regimes de escuta, né? Quer dizer, a centralidade do tema da escuta. Tá? E a escuta como recurso não só clínico, consultório ou ambulatorial, para pegar a imagem do Joel, mas a escuta dessa destruição semântica, quer dizer, sabe, nós temos que aprender a escutar, quer dizer, no sentido de extrair da escuta, né, elementos que ajudem a análise, a reflexão. Né? Claro que não é a escuta analítica clássica, mas a capacidade da escuta dessas falas, né, que aparecem difusamente, não em contexto de consultório, eu acho que é importante para a detecção desses regimes imaginários. Quer dizer, né? Porque se o inconsciente é política, é porque ele fala com o mundo fora de si, né? Com o mundo que é intersubjetivo, que não é só o mundo da subjetividade que abriga o inconsciente, né? Quer dizer, há uma dimensão que é compartilhável, né? Então essa fala está no mundo, ela não está só no sujeito que sofre e procura o tratamento, né? Ela está no mundo, então é uma escuta para o mundo. Eu acho que a psicanálise ela tem elementos absolutamente valiosos e únicos para se incorporar num grande programa de reflexão sobre essas mutações, né, que estão se dando no campo do imaginário. Né? O imaginário dos afetos, né, na forma de sentimento, né, das sensações de desprezo, de desproteção, né, que, na verdade, movem o comportamento dos sujeitos muito mais do que ideologias, muito mais do que preferências eleitorais, né? Tá certo? Questões de natureza política clássica, né? Nas quais nós fomos formados. Então, grande parte da nossa dificuldade é quando a gente pensa em política, a gente pensa na chave da política que a gente aprendeu, né? Do mundo como era antigamente, né? E os sujeitos sociais estão movidos por dinâmicas que não são classicamente políticas, né? O desprezo, o ressentimento, né? A humilhação, né? Por parte dos que sofrem, e a falta de limite do ponto de vista daqueles que dominam, né? Quer dizer, os que dominam a partir da ideia de que tudo é possível, né? A coisa que mais me apavorou quando esse consulado terrível começou foi no dia seguinte à posse dessas pessoas, quando as amigas de Madame foram ao Palácio Alvorada, e uma delas colocou na internet uma live, digamos assim, em que ela dizia a seguinte frase: nós não conhecemos limites. Nós não conhecemos limites. Essa é a pior palavra podre, né? Porque, quer dizer, o sujeito propor que a ação humana não tem limite na verdade, se definir como limite da sua própria ação. Né? Então, não tem sociabilidade, não tem outro, não tem... Né?
Vocês vão dizer qual é o nome técnico do sujeito que faz isso. Eu não sei qual é o nome técnico, mas é assumir para si mesmo a ilimitação. Tem muitas perguntas mais, vou passar para mais uma. Gostaria de ouvir da Denise Ripper. Gostaria de ouvir, dentro da lógica, como um povo se transforma num povo, como pensar pelo viés da psicanálise e da filosofia política a eleição de um presidente com a proposta de destruição dos balizadores sociopolíticos. Uhum. Uhum. Essa é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Enfim, esse é um tema para reflexão que toma muito tempo da gente. Quer dizer, há razões políticas para isso, há razões de acidente político. Os cientistas políticos têm uma narrativa para explicar isso daí, mas eu acho que toda sociedade tem uma reserva demográfica brutalizada, absolutamente brutalizada, né? E nós tínhamos essa reserva. Essa reserva é dos homens violentos, tá certo? É dos que na história colonial se dedicava à preação de índios, né? São os que invadem áreas indígenas para garimpar. Então temos uma reserva demográfica imensa de sujeitos brutais, vamos chamar de sujeitos brutais, né? E a grande diferença é que esses sujeitos brutais que sempre tiveram no meio da gente, eles não tinham unidade política, eles estavam dispersos, né? Eles eram confusos politicamente, muito confusos politicamente. E se transformaram em animais políticos menos confusos, né? Na medida em que um deles, aí tem a ver com a fortuna de Maquiavel, um deles se apresenta como idêntico a eles, né? e faz o lance, a ousadia. Quer dizer, temos que conceder a esse sujeito ao extremo ousadia do gesto, né? Que fora de parâmetros de normalidade ele jogou a rede, né? Eu acho que não há estratégia, eu acho que é um animal, no sentido mesmo técnico da expressão animal, que segue o destino do seu instinto e não a expectativa de seus projetos. Quer dizer, nesse sentido, a expressão do Freud eu acho belíssima, o destino do instinto, que marca o comportamento desse animal, que não poderá agir diferentemente de maneira alguma, né? Porque os animais têm um destino do instinto, que não pode ser contrariado, né? Então, eu acho que isso não explica tudo, mas acho que isso é parte dessa história, o dia que nós pararmos para tentar pensar o que aconteceu, né? Mas é claro que aconteceram coisas, houve problemas de natureza política imediata, complôs e vai e vem, mas há uma dimensão tectônica, já que eu falei de tectônico, que é o fundo do fundo. Toda sociedade tem um fundo do fundo. E a nossa reserva de brutalidade é uma reserva historicamente acumulada, né, muito poderosa, e que até hoje não teve um elemento de coagulação, um elemento que capaz de capturá-la e dar a ela um sentido, né? Quer dizer, o Thomas Hobbes, do século XVII, ele dizia o seguinte, que o representante configura o representado. Não é o representado que configura o representante. É a figura do monarca, a figura do representante, que dá ao seu súdito o sentimento de identidade e de unidade. Então, parte do povo brasileiro, né, se transformou que no seu imaginário, né, valores de violência, valores de tolerância, valores eliminacionistas, isso associado a um projeto político. Eu seria trocando em miúdos, instantaneamente. Quer dizer, o que os homens violentos faziam privadamente, com seus filhos, suas mulheres e seus empregados, fazem coletivamente na medida em que autorizam, né, uma figura deletéria como essa dirigir o país, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí, né? Tem muito mais coisa, mas por aí, certamente, eu acho que passa, né? Eu acho que é preciso dar o devido destaque que o Bolsonaro conseguiu criar o primeiro movimento de massa da direita brasileira, da extrema-direita, quando até então, na história brasileira, o movimento de massa era um movimento das esquerdas, pelo menos no Brasil moderno, né? Quer dizer, então, em torno desses ditos 20% de contingente do que se chama do bolsonarismo de raiz, né? Que as pesquisas mostram que o Bolsonaro detém, né? E ele está sempre falando para essa massa, né?
mesmo quando vai na ONU, é para essa massa que ele não fala para o mundo, né? Então, ele cultiva essa massa. Então, eu acho que o que o bolsonarismo fez, né, foi criar um movimento de massa da extrema-direita, né, coisa até então inexistente. Pode ser que eu esteja mal informado, né, mas eu acho que não existia. Os movimentos de massa sempre foram de cunho democrático de esquerda, né? Bolsonaro fez um movimento inverso, né? Ele criou essa relação entre o representante e o representado, ele criou o seu próprio povo, né? Mas não sei. Agora, eu acho também o seguinte, de que o Bolsonaro, a gente não pode pensar, claro que a ciência política, a filosofia política tem muitos outros elementos a acrescentar nessa história, mas eu tenho para mim que um dos aspectos dessa história foi a maneira pela qual o Brasil, quer dizer, o povo brasileiro, saiu do impasse colocado pela ditadura militar. Isto é, diferentemente do que se passou no Uruguai, do que se passou na Argentina, onde houve um ajuste de contas com os torturadores, né? Isso se deu, o Chile fez isso tardiamente, através dos movimentos sociais que quebraram com a Constituição do Pinochet, né, nos últimos 2 a 3 anos, né? Nós estamos aí diante de uma constituinte nova, né? O Brasil, ao criar a figura da anistia ampla, geral e restrita, o Brasil perdoou os torturadores, né? E eu acho que esse perdão dado aos torturadores, perdão dado a esses crimes, de uma certa maneira, né? E a instituição, a Constituinte, foi a Constituição de 1988, né? Nós convivemos esses anos todos, né? Em que aquilo que eram as manifestações da ditadura anteriores não se pronunciava muito no espaço público, não era uma coisa que pegava mal, era uma coisa mal recebida, né? Apesar do Bolsonaro no Congresso fazer e acontecer nos discursos que ele fazia, né? Efetivamente, né? O fato é que, com a crise de 2013, acontece o seguinte, antes de chegar aí, eu acho que os porões da ditadura, é o nome que se dava a isso, né, das pessoas que não foram punidas, eles foram para as polícias, eles são um dos aspectos responsáveis pela militarização da polícia no Brasil. A polícia aumentou em muito o seu capital de violência, esse é um dos resultados dessa anistia. Foi criado nas grandes cidades brasileiras um sistema securitário de proteção aos bairros das elites, e a mão de obra eram de policiais, né? Ex-policiais que funcionavam nos porões da ditadura. Então, as nossas grandes cidades abriram mão da segurança como sendo uma função fundamental do Estado e começou a privatizar, cedendo a segurança a essas pessoas, né? E a gente pode tirar aí todo um filão, né? Que a algum momento vai desembocar nos milicianos contemporâneos do Rio de Janeiro, né? Que ocupam essa situação. E a partir da crise de 2013, né? Esse pessoal botou a boca no trombone, né? Eles botou a boca no trombone, eles passaram a dizer que eles queriam voltar ao AI-5, voltar aos tempos da ditadura, que a democracia era falida, né? E isso foi dando alento, né, a que todas essas ratazanas dos porões da ditadura ganhassem alento. E eu queria lembrar para vocês de que o Bolsonaro não é um Geisel. O Bolsonaro é um representante dos porões da ditadura. O Bolsonaro é um torturador. Ele não é um estadista, por mais discutível que seja a política do Geisel, né?
mas ele era um torturador. Foi isso que ganhou corpo no Brasil hoje e que se traduz sobre a forma de destruição da nossa civilidade. Bom, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui. A minha vontade era continuar o resto da tarde, porque eu acho que surgiram muito mais questões para a gente trabalhar do que a gente deu conta de discutir. Mas quero agradecer enormemente a João Albino, ao Renato Bessa. Eu acho que todo mundo saiu com inquietações. A questão da palavra podre é algo, eu acho, para a gente realmente pensar e refletir, e, inclusive pensar, né, Renato, as implicações desses impulsos inconscientes, como elas se aproveitam desse caos semântico, e sair, de alguma maneira, pelo menos esperançoso, com essa visão do Joel, né, de uma proletarização da psicanálise, a psicanálise que encontra novas formas de ação, de se colocar na população, na cidade, de ocupar e criar espaços novos. Muito obrigado a vocês. Eu passo a palavra a Liliane Savage. Queria agradecer essa mesa, né, com esse tema tão significativo e reflexivo, principalmente para nós, né, psicanalistas, nesse momento político, né, tão importante. Agora, a Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro homenageia o psicanalista Contato Caligares. Eu queria chamar para coordenar essa homenagem Paulo Junqueira, psicanalista da SPCRJ. Paulo. Olá, boa tarde a todos. A Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro decidiu homenagear o psicanalista Contardo Caligares, que esteve presente na nossa última jornada e nos brindou com uma palestra brilhante, interessantíssima, né, onde ele teve, inclusive, a generosidade de não só falar muito da clínica psicanalítica, da teoria, mas também de várias experiências pessoais dele. Ele ilustrou aquela conferência com muitas vivências pessoais dele, o que muito nos tocou, né? Uma mesa que eu tive o prazer e a honra de ser o debatedor, uma mesa que também contou com a presença do sempre brilhante Alterives Maciel. Então, foi um encontro que todos tivemos ali com Contardo Caligares. Como todos sabem, Contardo Caligares veio a falecer este ano, alguns meses depois dessa jornada. Por isso, então, nós, da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, resolvemos fazer esta homenagem a ele. Essa homenagem será dividida em duas partes. A primeira parte, nós convidamos a psicanalista Maria Homem para vir aqui falar algumas palavras sobre Contardo Caligares. Ficamos muito felizes porque a Maria Homem aceitou o nosso convite imediatamente e vai, então, logo agora, se dirigir a vocês e conversar um pouquinho com vocês, falando algo sobre o Contardo Caligares. Depois da fala da Maria Homem, nós vamos exibir um pequeno vídeo de 2 ou 3 minutos, 4 minutos, que é um compacto que nós fizemos da última palestra do Contardo Caligares na nossa jornada. Não é isso? Na jornada de 2020, fizemos um pequeno compacto com algumas frases que achamos que seriam interessantes de nós revermos, tá bem? Essa é a nossa homenagem a ele, Contardo Caligares. Então, eu gostaria de chamar a Maria Homem e, assim que ela entrar, eu vou dar as credenciais dela. Maria Homem já está aí? Olá, Maria Homem, boa tarde, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui, contar com a sua presença. Te agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite, tá bem? Eu vou passar a palavra à Maria Homem. Antes, eu vou dar as credenciais dela.
Maria Homem é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP e professora da FAAP. Pós-graduação em Psicanálise e Estética pela Universidade de Paris 8, Colégio Internacional de Filosofia e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autora de Lupa da Alma e outro Coisa de Menina e mais um No Limiar do Silêncio e da Letra, entre outros. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra a Maria Homem. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Acho que é uma honra, uma emoção estar aqui lembrando do Contardo e pensando um pouco como é que a psicanálise pode estar nessa fronteira público e privado, né? Porque eu acho que vocês me chamam para falar justamente nessa corda bamba. Então, eu vou falar também em brevíssimos minutos. E eu queria colocar 2 pontos aqui, partilhar com vocês. O primeiro é um testemunho de um encontro, que eu já estou falando um pouco sobre isso. Éramos muito discretos quanto a esse elo, porque cada um de nós, tanto eu quanto o Contardo, a gente já tinha uma vida um pouco pública, então a gente não ia muito enfim, a gente era discreto quanto ao elo, mas desde que ele morreu, de vez em quando eu faço alguns textos e, enfim, partilho esse vínculo que, então, acho que vocês sabem que tinha uma grande afinidade em vários campos da vida, e era muito bom poder ter o privilégio de conversar e de trocar ideias, enfim, até outras coisas mais, inclusive fazer um livro que está aqui, em que a gente discutiu o feminino e também discutiu o masculino, né? Esse que vocês citaram, Coisa de Menina. E a gente fez as orelhas, né? Cada um, a Papiros, que a editora convidou a gente para fazer, cada um falar do outro. Então, o que eu disse aqui continua valendo. Foi um privilégio partilhar essa viagem com o Contardo. Foi uma viagem, enfim, social, íntima, afetiva e de pensamento e de história, né? Eu tive a sorte de encontrar alguém que viveu na França também, há algum tempo antes de mim, e a gente tinha uma diferença de geração, de idade. E é muito bom você falar, é mesmo, mas Lacan era assim, mas conta, como é que foi Barthes? E aí, Foucault? Mas aquele jantar, quem está nessa foto? E vocês sabem, o Contardo teve a sorte também de viver intensamente os 70 anos da vida dele, a segunda metade da história do século XX. Então, muito interessante poder ir para a Itália, ir para Veneza, ir para a França, enfim, Estados Unidos, onde ele morou, e todos esses lugares onde ele viveu e fez raízes, né, trabalhos, pessoas. Também foi muito interessante poder entender melhor. Eu vou ser ousada aqui, mas assim, quase braços importantes da cultura ocidental na segunda metade do XX, uma discussão de modernidade e de pós-modernidade. E a gente tinha muitas afinidades e alguns embates, né, diferenças. E essa era a segunda, né? Então toda essa primeira parte que eu falei é um testemunho assim um pouco esperado. Agora, o que eu queria mesmo dizer, que a gente até conversava entre nós, é a forma de lidar com diferenças. E aí eu acho que todo mundo vai me entender aqui, num círculo, né, de analistas, é que é muito bom poder estar casado com um psicanalista quando ele é realmente analitizado. Ou seja, quando a gente tinha algum tipo de conflito, e a gente nunca, para ser franco, acho que a gente não teve, enfim, o azar de ter nenhum grande sintoma que batesse muito de frente. Acho que a gente tinha sintomas
complementares o suficiente para um gostar de bater, outro de apanhar, estava ótimo. Sempre funcionou muito bem, nenhum drama, então foi realmente muito feliz esse encontro. Mas de vez em quando dava uma apertada assim, era também muito interessante quando ele, por exemplo, ele falava, o contado não era fácil, né, gente? Ele era meio assim, estouradinho, né? Acho que isso talvez seja meio público, então não é nenhuma novidade aqui, aquele sangue italiano. E aí ficava tal, e dava umas, aí passava 3 minutos, ele vinha, então, meu amor, é o seguinte, sabe que essa coisa de ser o filho segundo, e eu lembrei de uma vez em que minha avó e a tia Lia, e aí meu irmão, esse bendito irmão mais velho, uma situação, então acho que por isso que eu falei para você tal coisa nesse tom e te coloquei em tal posição, que tal... E aí a gente ria, né? Aí eu falava, e eu que sou uma primogênita convicta. Enfim, e aí era isso só. Eu não sei, eu falei que eu ia falar 5 minutos, eu acho que eu falei talvez um pouco mais. Mas eu só queria partilhar isso, que é realmente, para além de Maria e Contardo, eu ousaria sonhar com um mundo em que as pessoas fizessem um tanto mais de conexão com seus próprios fantasmas, loucuras, fissuras, e que fosse mais interessante estar bem perto, na intimidade de outro ser humano. É isso aí. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, te agradeço muito, nós todos da SPC-RJ te agradecemos muito essas palavras tão emocionantes e emocionadas. A gente passa agora a exibir, então, o pequeno vídeo que fizemos da palestra do Contardo, e depois desse vídeo eu vou passar a palavra a Liliane Savagé para encerrar a nossa jornada. Pode passar o vídeo. Mas, mesmo assim, é um pouco ao acaso, porque é preciso ter, pelo menos, as condições, a oportunidade para poder exercer a coragem de se lançar num encontro, por assim dizer. Claro, tem aquela famosa frase que o próprio Freud cita, né? Aqui está o rio. Na verdade, não é qualquer rio, mas, enfim, é aqui agora pula, e a gente pode levar o paciente até a beira do rio, e, eventualmente, eu costumo pensar, dá para dar um último pontapé na bunda para ver se, por acaso, o cara ou a mulher caem na água, mas, e nadam por algum milagre, mas, no fundo, não. No fundo, tudo que nós podemos fazer é levar alguém até a beira do rio, e aí não é só empurrar, é preciso também, de alguma forma, torcer, embora eu não seja, sou um homem de pouca fé, então não, a torcida não é comigo, mas torcer para que a chance de um encontro se torne possível. O mais interessante é que Santo Antônio respondeu. As pessoas aqui em São Paulo não circulavam em nenhum dos lugares onde se presume que possa acontecer um encontro. Sim, havia corajosos que se lançavam em tentativas de uso de aplicativos, mas sempre com a ideia de que, ou quase sempre com a ideia de que isso não daria em nada de real, de presencial, digamos assim, ficaria no online. Até a nossa inenarrável Damares conseguiu sugerir aos profissionais do sexo que se transformassem em profissionais do sexo online, como se isso fosse fácil. Acho que ela tem pouca prática, mas o sexo online não é uma coisa que se improvisa, é
uma arte bastante complexa. Encontrar essa pessoa, ou querer encontrar essa pessoa, a partir de uma troca que nem aconteceu, mas que estava implícita e silenciosa na visão do livro na mão do outro, aí, de repente, isso é, por assim dizer, impagável. Pode se tornar a razão de ser de uma vida. Como frequentemente é o caso quando um encontro pode magicamente acontecer. Bom, vou parar por aqui. Era o que eu tinha para lhes dizer sobre as vicissitudes do encontro, pelo menos uma parte disso. Bom, e assim a gente encerra essa jornada, bastante emocionado, né? E eu queria agradecer a vocês, os palestrantes e coordenadores de mesa, e principalmente a equipe que é organizadora dessa jornada. Com a certeza que nós voltaremos para casa transformados. Obrigada a todos.